nessa próxima parte, eu gostaria de fazer um bate-bola, digamos assim. Eu garimpei algumas frases do Bert Hellinger. Claro, é difícil escolher alguma, né? Porque todas elas são profundas, tem que ter um grande ensinamento para nós. Mas eu gostaria de trazer algumas frases e pedir um comentário seu sobre cada uma delas, ou alguma sugestão, ou alguma orientação a respeito disso, de modo que as pessoas que nos acompanham, as pessoas que vão ver esse vídeo também depois, elas possam trazer isso para o dia a dia. Ou seja, eu vou apresentar alguns elementos, alguns ensinamentos, e pedir para você pingar aqui algumas doses homeopáticas, como nós podemos transformar isso em ações em nossas vidas, para a gente realinhar essa nossa sistêmica, realinhar a nossa perspectiva sobre esse todo que muitas vezes nós desconhecemos. Vamos lá, estou pronto. Pode Maravilha. mandar as frases. Olha só. Sentimento de culpa é substituto da ação. Quem sente culpa não faz nada, permanece passivo. Eu vejo muito isso, assim, as pessoas... Eu fui uma pessoa que eu já me culpei muito por coisas que eu fiz, por coisas que eu deixei de fazer, e também gerei pseudo-culpas, situações que eu trazia para a minha mente, e eu sei o quanto isso emperrou a minha vida por muito tempo. Meu amigo, uma gota homeopática, como nós podemos trabalhar isso nas nossas vidas? Eu vejo que isso é próprio da visão do Bert Hellinger, de olhar para frente, de fazer algo de bom com tudo que aconteceu. É disso que se trata, né? Porque o sentimento de culpa em relação a algo que se fez significa olhar para trás e continuar olhando para trás. Então, a pessoa continua sofrendo por uma situação em relação à qual ela não pode mais fazer nada. Se ela puder fazer algo para reparar, é bom que faça, é muito importante que faça, né? Então, o sentimento de culpa tem uma função, mas é uma função breve. A função é a pessoa fazer o possível para reparar e se corrigir, para que tomar aquela experiência como uma fonte de aprendizado para que isso sirva para algo de bom. Nada que não tem serventia para algo de bom presta, né? A pessoa ficar paralisada não vai beneficiar ninguém. A vida é um presente, a vida é uma oportunidade. Não dá para perder a vida no passado, né? Também não dá para fingir que não aconteceu, fingir que não se fez algo grave, né? Se a pessoa cometeu algo grave, ela precisa olhar para aquilo e sentir a dor daquilo. Mas o Bert Hellinger, ele diferencia, ele dá uma explicação muito rica sobre os tipos de sentimento. Ele fala que tem o sentimento primário e o sentimento secundário, né? O sentimento secundário é aquele que encobre o primário, é aquele que paralisa, como essa culpa que você mencionou, né? Ele não atua no sentido da pessoa fazer algo de bom com aquilo. Ela fica parada, por exemplo, fica reclamando, ou fica acusando os outros, ou fica se autoacusando. Ele impede o olhar para o essencial. O olhar para o essencial liberta. Pode até ser doloroso. Uma dor profunda, por exemplo, um luto. O luto é necessário quando precisa ser vivido. A pessoa precisa dar um lugar no coração porque aquilo a faz crescer. Ela precisa reconhecer a importância daquilo que aconteceu e sentir a dor que tiver que sentir por um término de relacionamento, por exemplo, né, por algo que ela fez e causou uma dor. É importante ela se conectar àquilo com empatia e reconhecer que, olha, nós estamos conectados, isso dói no meu coração. Eu olho para isso. E o que eu puder fazer para reparar, eu faço. E aquilo que foi irreparável, eu vou carregar o peso disso. Se eu evito carregar, eu continuo fraco. Eu não quero olhar. Eu me sinto culpado, mas não vou carregar. Se eu digo, eu vou carregar isso e vou seguir adiante, é que nem pegar um peso, eu vou carregar esse peso. Eu tomo esse peso porque eu tenho que carregar, e aí quem carrega peso fica mais forte, né? E segue adiante, e usa aquilo. Então, aquilo que doeu é um aprendizado para ajudar as pessoas, até para aconselhar outras pessoas a não fazerem aquilo que foi feito, o erro,
que aconteceu, né? Então, tem experiências, por exemplo, com presidiários, né? De presidiário que cometeu um crime hediondo, um latrocínio, por exemplo, casos gravíssimos. Aí a pessoa, depois de fazer algumas constelações e olhar para aquilo que ela fez, ela toma aquilo de uma forma tão verdadeira que ela tem condição de sair dando palestras de superação, porque ela viveu um caminho que não é qualquer um que vive. É uma pessoa forte, mas ela precisa olhar para essa dor. Ela não pode nem ficar se lamentando e muito menos se fazer de vítima, né? A culpa, nesse sentido que o Bert Hellinger fala que a culpa é um substituto para a ação. Perfeito, perfeito. E essa questão da culpa é algo... Uma vez eu ouvi uma frase, essa não foi do Bert Hellinger, mas tem tudo a ver com o que ele sempre ensinou. Às vezes a pessoa fez algo que ela se arrepende, mas ela se arrepende com o olhar de hoje. Mas naquela época, naquele momento, é o que ela conseguia fazer. E isso remete a uma questão, aproveitando esse momento, eu gostaria só de uma pergunta aqui, algo que me intrigou muito conhecendo a constelação, algo que no primeiro momento me gerou uma estranheza, eu só entendi quando eu passei por isso. A pessoa, ela traz para ela aquilo que ela precisa trabalhar. E isso muitas vezes conecta com a ação de pessoas que só agiriam assim com ela. E como é que fica para essa pessoa que age assim frente àquela outra e muitas vezes a pessoa para e fala, por que eu fiz isso? Por que cargas d'água o meu comportamento foi esse? Como é que seria essa questão nesse campo mórfico, digamos assim, nesse sistema? Não sei se seria o termo mais correto, a forma de colocar, mas como é que fica essa pessoa que tem esse comportamento, tem essa atitude frente àquela outra? Às vezes várias pessoas agem assim especificamente com ela. Como é que ficam essas pessoas que têm essa atitude? Pois é, de alguma forma, a pessoa se posicionou perante outras pessoas, favorecendo aquilo que fizeram com ela, né? Não é um tema delicado, porque não se trata de culpabilizar a vítima, né? A pessoa que foi vítima muitas vezes de agressão, por exemplo. Não se trata de dizer que ela é culpada, porque é um movimento totalmente inconsciente. Mas, de alguma forma, inconscientemente, ela se dirigiu, se conectou, ela foi ao encontro de pessoas que queriam agredir alguém, né? Isso acontece justamente por uma busca de algum excluído. Então, o exemplo que eu falei no início, né? A filha de um casal em que havia violência. O pai batia na mãe. E a filha rejeitou muito esse pai. Aí a mãe criou a filha sozinha. Foi embora, criou a filha sozinha e falou: só eu que sou importante. O seu pai, ele não presta. E a filha cresceu com aquela imagem que meu pai é ruim, o meu pai é mau, rejeitando o pai. Aí ela excluiu do seu coração o próprio pai. Só que o pai não pode ser excluído do coração. O filho contém os pais. Os pais estão sempre presentes no filho. Ele está excluindo a si mesmo. E ele exclui o pai de uma forma que ela mesma vai buscar. E sem querer, ela rejeita, mas ela encontra pessoas que fazem a mesma coisa que o pai fazia. Então ela se envolve com uma pessoa, um homem que é violento com ela. E aí quando ela se apaixona, quando ela consegue se libertar, encontra um outro homem que é violento com ela. Aí ela tem uma filha com esse homem que é violento com ela. Ela não sabe, quando se apaixona, a pessoa não percebe por que ela se apaixona. A gente fala assim, paixão cega, né? É cega porque ela não está vendo. A pessoa não se apaixona por aquele outro que está na frente dela, ela se apaixona por uma imagem que ela está buscando, uma imagem interna que ela não reconhece, que ela não sabe que está lá, mas quando ela projeta, né? Na psicanálise se fala uma projeção. Ela encontra um homem e aí fala, nossa, é amor à primeira vista, estou apaixonada. E ela não percebe que esse homem ele vai representar na vida dela aquele pai que ela excluiu. E ele vai repetir, vai usar, repetir o mesmo padrão. E aí ela tem uma filha com esse homem. Aí esse homem a agride,
Aí ela se separa desse homem e fica e cria a filha sozinha, assim como a própria mãe fez, e repete a situação. Então, as coisas aparentemente inexplicáveis, elas têm um sentido. Não estou dizendo que está certo, não se trata de julgar se é certo ou errado, se é justo ou injusto, mas existe um movimento que faz sentido quando nós olhamos além, quando nós olhamos sistemicamente. E é muito importante a gente reconhecer, porque aí ela percebe, agora eu vejo. E aí, numa constelação, o que a filha faz numa situação dessa? Nós colocamos o pai dela diante dela. Mas meu pai não tem importância, só minha mãe que me criou, eu não tive pai, às vezes ela fala, né? E apanhava do marido, e apanhou do segundo marido. Aí, ó, tá aqui o seu pai, olha para ele. Te coloca um representante do pai. Aí ela olha para o pai. Aí nós sugerimos uma frase para ela dizer para o pai. Olha nos olhos dele e fala: você me fez muita falta. Às vezes ela não quer falar. Por quê? Porque ela falar isso, ela estaria traindo a mãe, que a criou sozinha. Então, em respeito à mãe, em homenagem à mãe, ela não toca no assunto, ela não reconhece o pai. Mas aí nós insistimos, diga isso, experimenta dizer, é só um representante, vê o que acontece. Aí a pessoa fala, eu senti muito a sua falta. Aí ela sente, aí não adianta explicar, não adianta argumento racional, ela sente na hora, ela desmancha, ela começa a chorar, eu senti muito a sua falta. Aí a gente dá mais uma frase para ela, diz para o seu pai agora, por não te reconhecer, eu te procurei em outros homens. E aí tudo faz sentido. Aí ela percebe como ela estava procurando o próprio pai, como encontrava homens iguais ao pai. E é aquele marido com que ela estava brigando na justiça há 10 anos e não tinha solução, e acusando ele, e ela foi vítima. Aí ela pode olhar para ele e falar, eu me confundi em relação a você. Na verdade, eu estava procurando meu pai. Mas então a culpa é da vítima? Não. É o fenômeno que acontece. Nós apenas reconhecemos aquilo que é. E isso liberta, porque a mulher também percebe que ela teve uma participação nisso. É claro que o homem é responsável pelo que ele fez. Se a pessoa agrediu, o agressor é responsável pela agressão. Mas a única forma da vítima se empoderar é ela reconhecer a sua própria responsabilidade. Se ela não reconhece a sua própria responsabilidade, ela não tem empoderamento. Ela vai atribuir sempre toda a responsabilidade aos outros. E aí ela não cresce com a situação. Então, toda situação dolorosa é uma oportunidade para a pessoa reconhecer algo que a faça crescer para não repetir aquela lição na vida. Poxa, agora ela pode seguir adiante, porque ela reconheceu. Ela reconheceu quem ela estava procurando, na verdade, é o próprio pai. Aí ela toma o pai, ela abraça o pai, era você que eu estava procurando. Ela não precisa mais procurar o pai nos outros, que ela já encontrou. E aí talvez ela possa ter um novo relacionamento numa outra base, mais equilibrada, né? Um homem que talvez não vá se apaixonar do mesmo jeito, né? É o preço que se paga, né? É a desilusão. A pessoa não vai mais embarcar na mesma barca furada. Mas a vida é assim. A vida é assim que se segue adiante. Extraordinário. Que amplitude de visão que isso gera. Sabe, isso, sem sombra de dúvida, isso muda a vida de muitas pessoas. Mais uma frase aqui que eu garimpei do Bert Helling e assim, trazem elementos profundos. Olha só. O que está em vida é inacabado. Os mortos são completos. A ânsia por perfeição é, na verdade, na profundeza, uma ânsia pela morte. Para que fiquemos em vida, temos que respeitar o inacabado. E isso serviu para mim, sem sombra de dúvida, porque eu sempre fui extremamente perfeccionista. E nos dias de hoje, né, que está muito mais na moda falar de alta performance, alto desempenho, acho que nós precisamos também reconhecer o poder da vulnerabilidade.
Meu amigo, o que seria essa questão, então, da perfeição e essa ânsia pela morte? Esse inacabado, respeitar o inacabado? É uma tendência das pessoas de não aceitar a imperfeição. Só que a imperfeição é a nossa condição do ser humano na face da Terra, né? E essa exigência da perfeição gera muita frustração. É o que faz a pessoa quer que os pais sejam perfeitos. Isso não existe, né? É uma leveza muito grande, uma libertação também, nós reconhecermos que o que está em vida é inacabado, é imperfeito, porque tem espaço para a gente aprender, para a gente se aprimorar, né? Nós não exigimos tanto dos outros também, porque se eu sou imperfeito, eu olho para minha mulher e se ela dá uma mancada, bom, então estamos na mesma. Então, imperfeito com imperfeito pode dar certo. Porque se eu achar que ela tem que ser perfeita, alguma coisa está fora do lugar. Porque se eu for imperfeito, eu não mereço uma mulher perfeita. E se ela for, e se eu for perfeito, ela também não dá certo. Alguém que dá uma mancada, né? Só é possível ter reconciliação com o reconhecimento de que ambos são imperfeitos. Bert Hellinger até fala isso assim, de uma forma interessante. Uma pessoa, por exemplo, uma traição, a pessoa deu uma mancada grave, né? Só tem chance o relacionamento se o outro der o troco. De alguma forma, o outro precisa fazer algo que ele saiba que eles estão no mesmo nível. Porque se não tiver no mesmo nível, não vai para frente o relacionamento. Porque fica um santo e um pecador se relacionando. E um santo não tem o que fazer com o pecador não se sente bem se relacionando com o santo porque não tem equilíbrio. Né? Pode se relacionar ao mestre e tal, mas isso não é um casamento. Né? No casamento tem que ter uma dança, tem que ser algo de carne e osso, o aprendizado constante tem que fazer parte, tem que estar presente, porque senão acabou. Né? Ah, não, empatou. Pronto, os dois perfeitos. Então, está fazendo o que aqui? Né? Então, é nesse sentido. Para os pais criarem os filhos também, né? Os pais têm uma expectativa de que o filho seja perfeito e tal. Isso é um peso muito grande para os filhos, né? E uma frustração para os pais também. Então, é um alívio saber que os filhos são imperfeitos, assim como nós fomos, assim como nós somos, né? O filho faz alguma traquinagem, assim, primeira coisa, eu reconheço que eu fazia assim também. Né? Então, tá tudo caminhando, é assim mesmo. Aí eu posso até aplicar o corretivo necessário, né, da educação. Eu quero que meus filhos vão além, o filho pode ir além até onde o pai foi, né? Pode, deve ir além, mas nós temos que reconhecer essa imperfeição como algo natural também, porque fica mais leve. Fantástico, fantástico isso. E como você falou da questão, muitas vezes, esperar a perfeição dos pais, esses elementos todos, e mencionando a questão dos pais, tem um aqui que eu achei fantástico. Na verdade, ele compartilhando aqui o segredo da constelação dele. Olha só, vou compartilhar o segredo de como eu constelo. Sempre faço só uma constelação. Nela, todo o essencial, o decisivo, sai à luz. Um constelador deve ter claro que a felicidade se logra quando o primeiro se vai até a mãe. Que força é essa, que elemento é esse, cujo primeiro, e como ele coloca aqui, né, o mais importante movimento, o movimento inicial, digamos assim, ir até a mãe. Que força que é essa, que elemento é esse? É a força da vida. A mãe o primeiro vínculo com a vida é pela mãe. A mãe é o portal da vida. Né? O filho que não tomou a mãe com gosto, ele tem uma dificuldade para tomar a vida. O Bert fala muito da mãe, assim, grande parte do trabalho com as constelações se trata de tomar a mãe. A relação com a mãe está diretamente ligada à relação com o êxito profissional, com o êxito perante a vida, com a felicidade. Né? Isso, o filho se sente vitorioso quando ele consegue agarrar a mãe, mamar da mãe, ele se sente seguro quando ele sabe que tem a mãe no coração.
Isso não precisa, começa quando é bebê, né? Aí depois com o tempo vai despegando, o filho vai crescendo, aprende a comer sozinho, aprende a andar sozinho e tal, mas essa segurança é, dura para a vida toda. E quando isso não foi obtido na infância, isso pode ser feito posteriormente, com esse movimento de tomar a mãe, com uma constelação essencial. A constelação não é a única maneira de se fazer esse trabalho, né? Existem outros métodos terapêuticos também eficazes nesse sentido, com hipnose. Tem muitas formas de fazer, mas com constelação é muito bonito o movimento, né? E aí se preenche aquilo que a pessoa pode ter sentido falta a vida inteira. Depois do vínculo com a mãe, aí fica muito mais fácil fortalecer o vínculo com o pai. E esse vínculo é independentemente dos erros que os pais podem ter cometido. Que as pessoas aí perguntam, né? Ah, mas minha mãe me abandonou. Ah, mas meu pai era violento, alcoólatra, bandido. Mas minha mãe era esquizofrênica, me jogou no chão quando eu era bebê. Não importa. Estamos falando do vínculo essencial com a vida. Depois, outras pessoas podem exercer as funções necessárias. A única coisa que só a mãe pode dar, a mãe biológica e ninguém mais, é a porta para a vida, é permitir o nascimento. Depois disso, podem ter substitutos. Outra pessoa pode dar mamadeira, outra pessoa pode ensinar, outra pessoa pode cuidar, pode levar para a escola, pode proteger. E isso tem valor também, é claro. Muitas vezes a criança sente uma profunda gratidão, o adulto, né, sente uma profunda gratidão pelas pessoas que a ajudaram ao longo da vida. Mas quem veio primeiro? A mãe. Só a mãe, não tem outra. Não tem outra porta para a vida tão importante. Então, esse movimento de tomar a mãe é muito essencial para que possamos tomar a vida também. Quando a gente toma a mãe com gosto, fala, essa é minha mãe, assim, essa é minha porta para a vida, essa é minha vida. Aí a gente pega gosto pela vida. E aí a gente pode olhar com gosto para os nossos relacionamentos afetivos, para o nosso trabalho, a gente pode transmitir adiante. A gente só pode dar aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente tomou. Quem não tem para dar, não tem. Né? Então, onde é que tem? Certamente na fonte da vida, que é através da mãe. Nesse sentido que o Bert Hellinger trabalha. Eu acho muito interessante, né, e você trouxe de forma assim muito clara, independentemente do que a gente vivencia, o que a gente vivenciou, tudo isso compõe, né, uma construção, compõe um todo. Muitas vezes a pessoa passou por tantas situações difíceis, dolorosas, tristes, muitas vezes até consideradas, né, colocadas como injustas, e sob a certo ponto de vista não deixa de ser. E eu me lembro de um filme, não sei se você chegou a assistir, no último filme do Rei Arthur, A Lenda da Espada. Eu vi nitidamente ali, não sei se realmente houve um estudo para colocar aquela fala no filme, mas se não foi, aquele foi muito inspirado, com certeza. Mas qual é a história do Rei Arthur? O Rei Arthur, o tio dele, né, matou os pais dele. Por conta disso, para ser salvo, a mãe dele colocou ele numa cesta, colocou ele no rio, ele foi criado com extrema dificuldade, até que culmina no fato que ele enfrenta o tio dele. E nesse filme, ele, ao final, ele chega para o tio dele e agradece. Eu falei, eu agradeço ao Senhor, porque tudo que eu sou hoje foi graças àquilo que o Senhor fez comigo. Eu sou o homem que eu sou, eu estou me tornando o rei que eu vou me tornar graças a tudo que eu passei. Então, ou seja, já começamos a perceber que a arte já vem trazendo esses ensinamentos também para serem disseminados. Né? E vou pedir mais uma dose homeopática, porque eu acredito um dos elementos talvez mais tenha potencializado nesse cenário pandêmico são os conflitos familiares, conflitos de casais. Né? Inclusive, estatística aí do aumento do número de divórcios, uma série de elementos, porque agora as pessoas têm que se olhar, elas têm que de uma forma ou de outra, estão tendo mais contato. E um ensinamento aqui do Bert Hellinger que eu acho fantástico. Isso de amar sem esperar nada em troca é bonito nos contos de fada.
Mas na vida real, um amor maduro exige um delicado equilíbrio entre dar e receber, pois tudo aquilo que não é mútuo é tóxico. Eu acho isso fantástico. Vou pedir para você, mas essa última dose homeopática, a gente partir para uma finalização, um final do nosso painel. Isso tem a ver com o reconhecimento da necessidade que nós temos de outra pessoa. Porque um relacionamento só pode prosperar se cada um reconhece que o outro é importante. Então, para eu ter um relacionamento de casal que siga adiante, né, com força, com ganhos, eu preciso reconhecer que ela tem algo que eu não tenho. Então, existe um nível de interdependência. As pessoas às vezes se fecham por conta das dores, dos traumas vividos por gerações, né? E falam, não, agora eu vou ser independente, eu não quero mais. Entre as mulheres isso acontece muito, né? Por tantas coisas que aconteceram no passado, muitas mulheres falam, olha, não vou depender de homem nenhum, eu sou autossuficiente. Às vezes até para fazer filho buscam uma produção independente, né? Como se fosse assim possível. E, na verdade, para ter um relacionamento, tem que ter o reconhecimento da interdependência. Porque se eu acho que sozinho eu me basto, eu sou pleno sozinho, o que uma mulher vai fazer do meu lado? Ela vai se sentir, bom, não tem lugar. Então, não tem como dar certo. E vice-versa. Uma mulher que se sente independente, não vai ter homem para ela. É respeitável, a gente entende as dores da pessoa que decide, olha, vou ficar sozinho porque é melhor, porque foi muito doloroso e agora eu não vou mais depender de ninguém e eu sou mais eu, mas aí também não vai ter relacionamento. Então é requisito para um relacionamento, é saber que eu sozinho não sou tanto quanto eu sou junto com uma mulher. E aí sim, ela se sente importante. E se ela reconhece também, poxa, como minha vida ganha, né, com a presença de um homem do meu lado, então pronto, os dois se reconhecem, pô, então legal, então vamos juntos. Aí juntos podemos crescer. É requisito para o relacionamento dar certo. Se a pessoa se sente independente e a outra pessoa não se sente independente, também já fica desequilibrado, né? Porque uma vai olhar para a outra e a outra não vai olhar de volta. Tem que ter o jogo, a dança do casamento tem que incluir o olhar de um para o outro, o reconhecimento da importância, né? A reverência de, poxa, você tem algo que eu não tenho e eu me sinto, minha vida fica mais completa com você. E aí os dois reconhecem, então vamos fazer algo juntos. Aí os dois olham para frente juntos. E aí podem construir algo, ter filhos, né? Podem seguir adiante. Isso é muito bonito. Aí no meio disso tem todos os outros aprendizados, desafios, né? Porque também não é tão fácil assim. Mas basicamente isso que você falou é assim que funciona. Perfeito, meu amigo. Eu me recordo uma vez um amigo meu falando, estávamos trabalhando na parte preliminar do evento do Congresso de 2017. E esse amigo meu no carro comigo, eu conversando com a minha esposa pelo celular, pedindo para ela fazer algumas coisas. Quando eu desliguei, ele falou, poxa, que bacana, né? A sua esposa te ajuda muito, né, no Repacificar. Eu falei assim, olha, eu poderia até ser politicamente correto e dizer assim, não, realmente ela ajuda muito, ela é meu braço direito. Mas eu estaria limitando demais. Só que uma coisa que eu aprendi, eu trouxe para minha vida, e isso é realidade, ela é tão autora e construtora do Repacificar quanto eu. E isso se aplica tanto em atuação direta quanto em momentos que, ora, um está atuando e o outro está cuidando dos filhos. E aí a gente vai invertendo esse cenário. E isso é algo que, eu posso também dizer com muita sinceridade, se não fosse o aprendizado trazido com os ensinamentos do Bert Hellinger, muitos anos atrás, e se eu não tivesse tido uma consciência do quanto eu precisava e ainda preciso mudar, talvez eu não teria uma família tão feliz hoje. Eu falo com muita sinceridade. Eu sei reconhecer o quanto eu era e continuo sendo uma pessoa difícil. Mas os ensinamentos, eles vêm corrigindo.